Meus queridos, tudo bem? Vamos fazer hoje mais um podcast sobre a querida Amazônia, a exortação apostólica pós-sinodal que o Papa Francisco lançou no final do Sínodo da Amazônia. Hoje nós vamos ouvir um pouco do teólogo Vitor Codina, jesuíta boliviano, que lançou um artigo publicado na Repam no dia 16 de fevereiro. Francisco, o Papa, sempre desconcerta com suas palavras e gestos. Agora, alguns esperavam que ele tomasse postura frente a questões eclesiais, como, por exemplo, a ordenação de homens casados ou o diaconato feminino. Mas Francisco nos surpreende com uma carta de amor à Amazônia e um belo texto com 4 sonhos. Ele não pretende substituir o documento final, mas pretende sim ajudar a assumi-lo e convidar a uma leitura integral do mesmo. Os sonhos constituem um gênero literário especial, utilizado também na Bíblia, tanto os sonhos noturnos, onde Deus se comunica com o fiel, quanto os sonhos diurnos, que manifestam profundos desejos e expectativas. Os sonhos de Francisco são mais sonhos diurnos, em vigília, com os sonhos da terra prometida e os sonhos evangélicos do reino de Deus. Dar vida em abundância, libertar de toda escravidão, um novo céu e uma nova terra. No texto da querida Amazônia, os 4 sonhos de Francisco são o sonho social, o sonho cultural, o sonho ecológico e o sonho eclesial. Nos 3 primeiros sonhos, o social, o cultural e o ecológico, Francisco aterriza na Amazônia seus ensinamentos da encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, com grande sensibilidade e beleza frente ao mistério da criação que se descobre na Amazônia, seus rios, sua selva, sua riqueza de fauna e flora, sobretudo a variedade e riqueza cultural e sabedoria ancestral de seus habitantes, que nos ensinam a viver bem, em harmonia com a comunidade, a terra e Deus. Os povos amazônicos são uma alternativa ao mundo materialista, consumista e individualista ocidental, moderno, que gera desigualdade social e destrói a natureza. Muitos parágrafos da querida Amazônia concluem-se com cantos e poemas cheios de beleza e harmonia. Os poemas nós já nos referimos anteriormente. Porém, essa imensa riqueza e beleza hoje está ameaçada de morte por grandes empresas nacionais e multinacionais que, em busca de sempre maiores benefícios, destroem a natureza, avassalam os moradores indígenas, os expulsam de seus territórios, fazendo-os migrar para cidades. Muitas vezes seus líderes são ameaçados de morte e assassinados. Aqui o estilo do Papa se torna fortemente profético diante dos novos colonizadores que oprimem o povo, assim como o faraó egípcio com os israelitas, criando miséria, devastação, submissão e miséria. O clamor do povo da Amazônia clama ao céu. É uma situação injusta, um crime, um grave pecado ecológico que sangra as veias da Mãe Terra. Francisco está indignado, assim como os profetas e o próprio Jesus. A Amazônia deve ser um lugar de fraternidade e diálogo, não um projeto de poucos contra muitos. Suas culturas também não devem ser consideradas selvagens, mas como visões de mundo diferentes, como um verdadeiro poliedro da Amazônia, cheio de riqueza e sabedoria. Tudo é obra criativa de Deus, que através de Jesus é encarnada e cuida de nós. E quando chegamos ao sonho eclesial, esperava-se que Francisco se pronunciasse a favor de ordenação de homens casados e de diaconato feminino, como foi aprovado majoritariamente no Sínodo. A alegação de muitos de que o Papa rejeita a ordenação e o diaconato feminino é falsa.
O Papa, nessas questões conflitantes, mantém um profundo silêncio, não abre nem fecha as portas. Ele prefere reforçar o tecido eclesial do que colocar o novo adesivo em um traje antigo. Ele fala da importância de um leigo nativo e bem treinado, com uma pluralidade de ministérios leigos, de fortalecer comunidades populares. Pede que os bispos de outros lugares, especialmente na América Latina, enviem missionários para a Amazônia. Pedem para incentivar a formação inicial e permanente de diáconos e padres, para reconhecer o grande papel missionário das mulheres e da vida consagrada, inserida e inculturada. A necessidade da presença de equipes itinerantes e da REPAM, a Rede Episcopal Panamazônica, especialmente nas fronteiras. O Papa pede para não clericalizar as mulheres, nem para valorizá-las apenas por sua funcionalidade, mas por sua contribuição feminina à Igreja. Propõe promover o diálogo com outros grupos cristãos, com os quais compartilhamos a palavra e a fé. Por que esse silêncio eclesiológico sobre as questões ardentes do Sínodo? Escutar a oposição e não causar maiores tensões eclesiais nem possíveis cismas? Ou estaria aguardando outros momentos oportunos para decidir? Seria o triunfo de grupos conservadores? Ou será que é, como Francisco diz no Evangelii Gaudium, e repete aqui, em situações de conflito, devemos procurar a solução das polaridades dialéticas em um plano superior e esperar um transbordamento do espírito que cause uma audácia maior oferecida por Deus? Eu acrescentaria outra razão complementar. Se a possibilidade de ordenar homens casados e a possibilidade do diaconato feminino tivessem sido abertas, essas questões intraeclesiásticas monopolizariam totalmente a atenção da opinião pública e a dimensão ecológica, social e cultural do sínodo seria eclipsada. O clamor do povo amazônico não seria ouvido e a sua terra ameaçada de morte. O sínodo passaria a ter um horizonte planetário e universal aberto à sobrevivência da humanidade e tornaria-se então uma discussão somente interna dos católicos. Certamente a Igreja, como diz Francisco, não pode ser reduzida a uma ONG preocupada apenas com progresso social e sustentável, mas deve anunciar o Evangelho de Jesus, fonte de vida e salvação. Mas agora denunciar a vida do planeta ameaçado de morte pode prevalecer a ser mais urgente do que outros assuntos eclesiásticos internos. Pode ser uma coincidência puramente casual, mas a exortação pós-sinodal assinada em 2 de fevereiro de 2020 foi promulgada e apresentada em 12 de fevereiro, quando se completam exatamente 15 anos do martírio da religiosa missionária Dorothy Stang, em Xingu, no Brasil. Dorothy, que defendeu os nativos contra a destruição avassaladora das empresas destruidoras do território, foi ameaçada de morte e, ao ler as bem-aventuranças, foi assassinada. Esta morte não pode ser um símbolo e compêndio dos sonhos de Francisco na Amazônia querida? Vamos contemplar a beleza da Amazônia, que irriga a terra e canta a glória do Criador. E oremos e trabalhemos para defender os pobres da Amazônia e cuidar de seu trabalho criativo. Obrigado pela escuta e até a próxima, se Deus quiser.